Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Falaremos então sobre a aplicação, resolução de exercícios contendo atrito das leis de Newton. Está lá no capítulo 12 do seu livro texto. O teste 245, que está lá na página 275, diz o seguinte: o sistema esquematizado no diagrama, que consta de duas massas, M1 de 60 kg e M2 de 30 kg, entre si solidárias por meio de um cabo rígido de massa desprezível, está em equilíbrio estático. Se está em equilíbrio estático, quer dizer que nenhum deles se movimenta. A aceleração é nula, portanto. Daí, o coeficiente de atrito estático, o μ estático, entre o corpo de massa M1 e a superfície, onde está esse corpo M1 apoiado, terá qual valor? Essa é a pergunta do seu exercício. Então aqui eu tenho um plano inclinado de 30 graus Celsius, o ângulo da inclinação. Vai existir aqui atrito com coeficiente estático, pois o corpo está em equilíbrio estático, está parado. E nós vamos então resolver esse problema aplicando aquelas orientações onde no primeiro passo vocês têm que colocar todas as forças da natureza, ou seja, as forças naturais. Então as forças naturais, a primeira que a gente sempre coloca é a força peso, que vai atuar tanto no bloco de massa 1 como no bloco de massa 2. A força peso provoca no bloco 1 uma reação do plano de apoio, promovendo a normal, que é sempre perpendicular ao plano de apoio. O peso, que é uma força natural, no bloco 2, promove uma reação, que também é uma força natural, como ele está pendurado a um fio, a uma tração. A tração, nós sabemos, é sempre um par de ação e reação, e estão aplicadas em corpos distintos, uma no bloco M2, a outra no bloco M1. Bem, existe aqui ainda o atrito entre o bloco M1 e a superfície. Então, na tentativa de deslizar do bloco M1, a força de atrito vai tentar impedir, ela vai funcionar contra o movimento, né? Bem, aqui estão as forças naturais. Como nós estudamos plano inclinado, é melhor eu decompor a força-peso na direção do provável movimento, que eu posso chamar de x, é a direção px, e na direção py, formando 90 graus, que se opõe exatamente à força normal. Então, eu troco o meu P1 pelo px1 e py1, px e py para o bloco 1. Essas são todas as forças que aparecem aqui e aplicando, portanto, a equação de movimento, a segunda lei de Newton, a força resultante para cada massa, eu terei duas equações, porque eu tenho dois blocos. Então, primeiro para o bloco 1. No bloco 1, eu tenho, na direção do movimento, a tração T puxando o bloco, por isso ela é positiva, Px nessa direção do provável movimento, então Px do bloco 1, que eu vou chamar de Px1, também ajudando a aumentar o movimento. E atrapalhando esse movimento, eu tenho aqui a força de atrito, que é uma força de resistência, e por isso ela entra negativa. Então, a soma do que contribui para o movimento com a subtração daquilo que atrapalha, forma a minha força resultante. A soma das forças na mesma direção, menos a força na direção oposta. Isso é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Massa do bloco M1, porque estou falando da vida dele, vezes a aceleração. Poxa, mas é equilíbrio estático. Então, a aceleração é nula, zero. Eu tenho a minha primeira equação, é a equação de movimento para o bloco 1. Bloco 2. No bloco 2 eu tenho apenas duas forças. Uma na direção do provável movimento, na verdade aqui é a força motriz, P2, por isso ela é positiva. Atrapalhando, eu tenho a tração T. Isso também será igual massa vezes aceleração. Agora estou falando da vida do bloco 2, é a massa do bloco 2. A aceleração também está em equilíbrio estático, é nula. Muito bem, somando, resolvendo por soma o meu sistema de duas equações, eu vejo aqui claramente que as trações se cancelam, sobrando Px1 mais P2
mais vezes menos é menos, menos a força de atrito que atua no bloco 1 e é estática. Isso é igual. M1 vezes 0 é 0, M2 vezes 0 é 0 e 0 mais 0 é 0. Então, isso é igual a 0. Se eu passo para o lado de lá, a força de atrito estática, que atua no bloco 1, que é negativa, ela vai para lá positiva. Então, eu posso dizer que o equilíbrio estático acontece quando a força de atrito estática que atua no bloco 1, essa daqui, tiver a mesma intensidade da soma do Px1 mais o P2, o que eu consigo ver claramente aqui, ó. Essas duas estão na mesma direção, porque as trações se cancelam. Essas duas estão na direção do movimento, gerando o movimento, e essa está atrapalhando. Então, se as duas se equilibram, a soma dessas duas se equilibra com essa, eu vou ter o equilíbrio estático, ou seja, aceleração nula. Bem, se eu posso escrever que Px1 mais P2 é igual à força de atrito que atua no bloco 1 e é estática, eu posso passar a dizer o contrário. Se isso, a soma desses dois é igual a isso, então isso é igual à soma desses dois. É o que eu escrevi. Ó. A força de atrito estática 1 é igual a Px1 mais P2. Px1 mais P2. A ordem aqui, tanto faz. Muito bem. Como a massa M1 é 60, a massa M2 é 30 kg, e eu preciso, então, resolver essa igualdade de que a força de atrito estática que atua no bloco 1 tem que ser igual a P2 mais Px1, eu vou separadamente calcular P2, Px1 e a força de atrito estática 1, porque ficaria muito extenso aqui fazer tudo de uma só vez. Separado também é mais fácil de entender. O que é P2? Simplesmente o peso do bloco 2. Massa do bloco 2 vezes a gravidade. A massa do bloco 2 é 30 kg, a gravidade a gente considera sempre igual a 10 nos exercícios do livro. E 30 vezes 10 dá 300, é uma força newtons. O Px1. O Px1 é a componente do peso, certo? Que eu calculo utilizando o centro. Px é igual a P seno θ. Muito bem. P1, o peso do bloco 1, é a massa M1 vezes a gravidade. O ângulo θ é 30 graus. O seno de 30 graus é meio. 1 dividido por 2 ou 0,5. Gravidade é 10 e a massa M1, 60. 60 vezes 10, 600, dividido pela metade, 300. Então, peso P2 e Px1, eles possuem a mesma intensidade por coincidência. A força de atrito estática, ela, por fórmula e definição, ela é menor ou igual ao μ estático vezes a normal. A normal daquele bloco que está sujeito ao atrito, que é o bloco 1. Por sua vez, μ estático vezes normal 1 é igual a μ estático vezes a normal 1. Se eu olho lá na minha figura, a normal N1, ela é exatamente igual a quem? Ao PY1. Esse bloco ele não sobe, ele não desce nessa direção, ele não afunda na superfície, ele não perde o contato, porque exatamente a normal e o PY1 são idênticos em intensidade. Então, se a normal N1 é igual a PY1, e se PY1, por definição, é o peso do bloco 1 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que nós aprendemos lá em plano inclinado, troco o P1 pela massa do bloco 1 vezes gravidade, peso é massa vezes aceleração da gravidade, o ângulo é 30 graus, então resolvendo isso daqui, lembra o seguinte, ó, a força de atrito estática é menor ou igual a μ estático vezes a normal N1. Daqui para frente eu vou colocando igual. Por que eu vou colocando igual? Porque realmente isso aqui é igual a isso. Eu só troquei N1 por PY1. Agora eu estou voltando para a força de atrito estática 1, que é sempre menor ou igual ao resultado disso. Agora o resultado disso é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso, certo? Então muito cuidado com essa questão aqui. Muito bem. Então ele é menor ou igual ao μ estático vezes a massa M1 que eu conheço, 60 kg, a gravidade que é 10, e o cosseno de 30 graus que é raiz de 3 sobre 2. 60 vezes 10, 600 dividido por 2, 300. Então, eu tenho 300 raiz de 3, vezes o μ estático, que não tem unidade. Obviamente, isso é uma força, é a força de atrito. Isso é medida em newtons, tá? Poderia ter deixado aqui no final também, tanto faz.
Muito bem, eu tenho aqui o que eu consigo escrever para a força de atrito estática, porque μ estática eu não tenho. Mas eu tenho P2, tenho Px1 e tenho a relação. Então, substituindo na relação, onde a força de atrito estática é 1 é igual a P2 mais Px1, eu vou ter o seguinte. O que é a força de atrito estática? É algo que tem que ser o quê? Menor ou igual a 300 raiz de 3 newtons vezes o μ estático. Beleza. Então, se a força de atrito estática é 1, sem dúvida, é isso, nós encontramos, é esse valor, mas ela tem que ser igual a P2 mais Px1. Então, eu vou pegar a força de atrito estática 1 que está aqui e vou trocar pelo quê? P2 mais Px1. Então, aqui eu vou escrever P2 mais Px1. E aí eu vou ficar aqui, P2 mais Px1, por ser igual à força de atrito estática, tem que ser igual a menor ou igual a 300 raiz de 3 vezes o μ estático em newtons. Então, agora eu vou resolver isso. Lembrando que P2 e Px1 valem, respectivamente, P2 e Px1, 300 newtons. Cada um tem a mesma intensidade. Então, aqui no lugar do P2 e do Px1, eu vou colocar 300 newtons. E vou continuar resolvendo essa situação que não é exatamente uma igualdade, porque aqui eu tenho um sinal de menor ou igual. Muito bom. A única variável aqui, aquilo que eu procuro, que é o quê? O μ estático. A normal, ela aparece nos 3 termos, então ela cancela, ela desaparece. Eu não tenho unidade. Lembre que o μ, ele é adimensional, ele não tem unidade. Então, é resolver isso aqui. 300 mais 300 são 600, tá? Eu, na verdade, o que eu fiz aqui para ficar mais fácil? Se o que está de cá, olha a abertura está para o lado em que está o μ, certo? Se eu passo esse termo para lá, ele vai negativo. Esses dois de cá, eu passo para cá, ele vai negativo. Se eu multiplico por menos 1, todo mundo fica positivo, e o menos 1, ele significa sinal oposto. Então, a abertura que era para a direita, ela vira para a esquerda. E não é difícil ver isso, ó. O μ estático está de frente aqui, ó, para a abertura. O μ estático continua de frente para a abertura. Então, essa inversão aqui, ela tem que se tomar todo cuidado com ela. 300 mais 300, 600. Passo 300 raiz de 3 dividindo, 600 dividido por 300 raiz de 3, 600. Então, eu simplifico. Aqui dá 2, aqui dá 1, fica 2 terços. Aí, vamos devagar. Quando eu dividir 600 por 300, isso vai dar 2. Embaixo vai ficar o quê? Sobre raiz de 3. 2 dividido por raiz de 3, você racionaliza. Multiplica embaixo e em cima por raiz de 3. Vai ficar 2 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. E aqui em cima multiplicando por raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 fica 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Então, ao racionalizar 2 dividido por raiz de 3, eu encontro 2 raiz de 3 sobre 3. É a racionalização que vocês já aprenderam na matemática, tá? E aqui eu tenho o sinal mantido. Então, qualquer coeficiente de atrito estático que seja maior ou no mínimo igual a 2 raiz de 3 sobre 3 vai manter o meu sistema em equilíbrio, ou seja, não vai haver movimento. Agora, se o μ estático, o coeficiente de atrito, for menor do que esse valor 2 raiz de 3 sobre 3, essa força de atrito ela vai ser menor do que a soma de Px1 com P2 e vai iniciar-se um movimento. Lá na página 277, o problema P290. Um bloco A de massa 2 kg repousa sobre um segundo bloco B de massa 4 kg. O coeficiente de atrito entre os blocos é igual a 0,4. Entre o bloco B e o solo não existe atrito. Qual é a máxima intensidade da força horizontal F que podemos aplicar em B, de modo que os blocos A e B se movimentem sem escorregar em relação ao outro? Use a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Você com certeza já fez aquela brincadeirinha de colocar um copo de água, uma garrafa com água, sobre uma toalha, sobre a mesa, e você puxa a toalha tão rápido
que você acaba não virando aquele copo. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. Existe um coeficiente de atrito entre os blocos A e B, que é pequeno. Se eu puxar lentamente, os dois vão mover-se juntamente. Se a força F for muito alta, eu vou puxar isso tão rápido, saindo do atrito estático, que é maior, para o coeficiente de atrito ou condição de força de atrito cinética, que é menor. O μ cinético é sempre menor ou igual ao μ estático. E eu vou ter um movimento de B em relação a A. Então, se eu puxar extremamente rápido, B se move e A não. Muito bem. Primeira coisa a se fazer, colocar as forças da natureza que aparecem. Então, a primeira força é a força peso, que atua no bloco B. Tá? Ele está apoiado sobre uma superfície, então ele vai gerar uma normal perpendicular ao plano de apoio. O bloco A possui também um peso, é o peso do bloco A, que também promove uma reação, porque ele está apoiado sobre o bloco B, que reage, não é bobo, promovendo uma normal, a normal NA. Eu tenho ainda a força F na direção do movimento e existe um atrito entre os dois blocos, A e B. Esse atrito entre os dois blocos vai gerar uma força de atrito. Fala, professor, mas espera aí. Os blocos e a força F estão para a direita. Como a força de atrito pode ser nessa mesma direção? Bom, aqui você tem que perceber o seguinte. Quando você puxar o bloco B, esse bloco B irá começar a se mover para a direita. A tendência do bloco A, por inércia, é manter-se em repouso, ficando parado enquanto o bloco B começa a ir para frente. Então, a força de atrito não vai atuar aqui na direção oposta ao movimento de A, mas na mesma direção. É essa força de atrito que vai fazer o bloco A se mover. Muito bem. Em relação ao bloco B, essa força de atrito, ela tende a fazer o bloco a não se mover. Então, veja, a força F é para a direita, a força de atrito é uma força que sempre age e atua contra o movimento, mas se o bloco B vai para a direita, essa força de atrito que atua contra o movimento, tentando impedir o bloco B, nele, veja que essa força de atrito está desenhada no bloco B, é contra a direção do movimento. Perfeito. Já no bloco A, a força de atrito que atua é contra a tendência do movimento, exatamente para frente. Os blocos A e B, eles irão se mover opostamente, um deslizando sobre o outro. Então, se esse desliza para lá e a força de atrito é para cá, arrastando-se sobre a superfície do bloco A, é como se ele deslizasse para trás e, portanto, a força de atrito estática atua contra o movimento para frente. Então, veja que eu tenho aqui a força de atrito, tá certo? Nos blocos A e B representadas, e uma oposta à outra. Elas são um par de ação-reação, estão aplicadas em corpos distintos, tá certo? E são opostas, como a tração aparece entre os corpos lá, a tração também oposta uma à outra, da mesma forma. Agora sim eu tenho as forças que aparecem em todos os meus blocos, com todo o cuidado de perceber que a força de atrito que está desenhada aqui atua no bloco B e a que está desenhada aqui atua no bloco A, um par de ação e reação. Muitas das vezes, nos exercícios, como o anterior, por exemplo, nós não desenhamos a força de atrito estática, os dois pares ação e reação, porque não há interesse. Olha só, aqui eu desenhei apenas essa força de atrito aqui, o par de ação. Onde está a reação? A reação está aqui no plano de apoio. Em qual direção? Oposta, para cá. Tá? Porque se ela atua no bloco
M1 neste sentido e nessa direção, no plano de apoio da superfície, ela vai apoiar na direção oposta. Só que eu não estudo a superfície. O que eu estudo são os blocos. A equação de movimento é para os blocos. Por isso eu não fico desenhando aqui as forças de reação. Por exemplo, a força peso é uma ação, está no bloco M1. Onde está a reação? Lá no centro da Terra. Eu desenho isso? Não, porque eu não estou estudando o movimento do centro da Terra, e sim do bloco. Então, voltando agora, essa partezinha ela é bem detalhada, né? Um pouquinho complexa, mas ela é que te dá o real entendimento do que você está fazendo. Então, repitam lentamente esse passo a passo, preste atenção em tudo, tá? Que é muito importante vocês entenderem o que está acontecendo aí em relação às forças. Compreendido isso, você vai aplicar a equação de movimento para cada um dos blocos. Para o bloco A, eu tenho essa força de atrito nesse sentido de direção, eu tenho a normal bloco A, eu tenho o peso bloco A. São as únicas forças que aparecem. Na direção do movimento, provável direção do movimento é aquela que acompanha a força F, paralela à superfície. Eu tenho a força de atrito estática, que atua no bloco A, que vai ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração. É a única força, portanto, ela é a força resultante e igual à massa de A vezes a aceleração, pois estou falando da vida do bloco A. Simples assim. No B eu tenho essa força F para a direita e eu tenho a força de atrito estática para a esquerda. O par de ação e reação, elas são idênticas. É a mesma força e atrito. Só que aqui, F é na direção do movimento é positivo, a força de atrito estática é contrária ao movimento. Então, ela entra negativa. E vai ser igual ao quê? Estou falando da vida do bloco B. Essa força F atua apenas em B. Então, é a massa de B vezes a aceleração. Montei o sistema, tudo bonitinho. Então, agora eu vou resolver por soma. E ao somar, a força de atrito estática par ação e reação cancelam-se. Todo par ação e reação, as trações, as forças de contato sempre se cancelam, pois são um par de ação-reação, estão aplicados em corpos distintos e por isso vão se anular. Sobra que a força F vai ser igual a MA vezes A mais MB vezes A, coloco o A em evidência, então a força vai ser a soma das massas vezes a aceleração. Maravilha! A soma das massas. B é 4 kg, A é 2 kg, então dá 6 kg, 4 mais 2, na verdade é 2 mais 4, 6, vezes A. Eu tenho o valor da força F? Não, a força F é justamente o que eu estou procurando, tá? Muito bem. Da equação A, eu tenho o seguinte, a força de atrito estática que atua no bloco A é a massa de A vezes a aceleração. A força máxima que eu posso colocar está relacionada ao máximo de força de atrito estática que eu posso ter, que é quando ela tem um valor μ estático vezes a normal NA. Por que eu estou dizendo isso? É porque a força de atrito estática, por definição, nós vimos, ela é menor ou igual ao μ estático vezes a normal. Menor ou igual. Então, o valor máximo que eu posso ter é quando eu tiver uma igualdade. É a maior força de atrito que eu posso ter para o maior μ estático que eu posso ter. E isso ocorre quando eu tiver igualdade. Por isso eu escrevi o sinal de igual e não menor igual. E a força de atrito estática, portanto, será o μ estático vezes a normal do peso A. Bem, a normal do peso A é exatamente igual em módulo ao peso do bloco A. E essa força de atrito estática pela equação de movimento A, que nós deduzimos aqui, é igual à massa de A vezes a aceleração. Então, o μ vezes a normal, que é igual ao peso, é igual à massa vezes a aceleração do bloco A. Ótimo. O que é o peso do bloco A? É a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Massa de A de cá, massa de A de lá, eu posso cancelar. A aceleração fica exatamente igual ao produto μg, μ vezes g. μ que ele me forneceu no enunciado do exercício.
0,4. Coeficiente de atrito estático entre os blocos, 0,4. A gravidade que a gente usa para todos os exercícios, que é 10. Resultado que eu encontro para a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, eu consigo voltar agora nessa situação onde eu tinha duas variáveis e não tinha solução, de que a força F é igual a 6 máxima, seria igual a 6 kg vezes a aceleração, valor que eu não tinha. Agora eu consigo resolver. Então, jogando nessa equação, onde A vale 4, eu tenho que a força máxima será de 24 newtons, tá? Eu peço desculpas, pois acho que aqui a imagem está atrapalhando a resposta, tá? Mas a força F é o 6 vezes 4, 24, aqui é quilograma metro por segundo ao quadrado, então F é igual a 24 newtons. E essa é a resposta do P290, que está lá na página 277. Vocês podem fazer aí todos os exercícios da página 270 e até a 279 do seu livro-texto, tá? Só voltando aqui um pouquinho, essa resposta do teste 245, salvo engano, correspondem ao item C das opções lá, tá? Só dá uma conferida. A resposta é essa daqui. Mi estático maior ou igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Então, vocês têm muitos exercícios aí para resolverem. Obviamente que aumenta o grau de dificuldade quando a gente coloca aí a questão do atrito. Comecem pelos exercícios do começo do ordenamento ali da página 270, que há uma ordem de crescimento, de evolução da dificuldade. Aí você vai do mais fácil para o mais difícil e isso ajuda no seu aprendizado, tá ok? Um bom estudo para vocês e muito obrigado.